livro Leon. Vamos para a segunda parte do livro de profecias de Nostradamus. Agora falamos da centurião da 21ª à 30ª. 21ª, situação e poder do espírito entronizado no cérebro humano. Tradução: profunda argila branca alimenta rochedo. Quem de um abismo massa lacticinosa, em vão perturbados não lhe ousarão tocar, ignorando estar ao fundo da terra argilosa. Interpretação: o espírito, virtuoso como a argila branca, é o poder que alimenta o corpo. Ele está abismado no cérebro, mas um dia ele vencerá e suas virtudes saberão a leite e mel. As más intenções, que pululam no cérebro com pensamentos vãos e perturbados não conseguirão tocar-lhe, porque o homem desconhece esse poder sublimado que se situa no fundo de seu cérebro. Comentário: argila branca é, esotericamente, símbolo do espírito. Rochedo é símbolo do corpo humano, ou do cérebro. Terra argilosa, mente virtuosa. 22ª, a insensatez lesa a alma e o corpo. Tradução: aquele que vive e não tem nenhum senso, viralizar a morte seu artifício. Autum, Shalons, Langues e os dois sentidos, o granizo e o gelo fará grande malefício. Interpretação: aquele que vive insensatamente, ao morrer verá que lesou a si mesmo com o seu procedimento cheio de artifícios. Lesou seu espírito, alma e corpo, e seus dois sentidos, a inteligência e o sentimento. Suas más ações e insensibilidade farão grande malefício, semelhante ao granizo e gelo. Comentário: tomei Autum, Shalons, Langues apenas como cidades representando a trilogia, espírito, alma e corpo, vista que em profecia qualquer cidade é tomada para configurar gente, ideias ou fenômenos psíquicos. Neste caso ele poderia colocar quaisquer outras 3 cidades para o mesmo sentido. Às vezes ele aplica os nomes de cidades com sentido específico para o que o intérprete terá de conhecer certas qualidades ou defeitos pelos quais a tal cidade é proverbialmente conhecida. Assim, Paris cidade luz, Rio de Janeiro capital do samba, São Paulo capital do trabalho, locomotiva do Brasil, etc. 23ª, a sabedoria de viver repontará no 3º milênio, não obstante grande parte da humanidade ainda esteja apenas semi-civilizada. Tradução: ao mês 3º levanta-se o sol, javali leopardo, ao campo Marte para combater, leopardo cansado ao céu estende seu olho, uma águia em torno do sol vê-se bater. Interpretação: no 3º milênio da era cristã a sabedoria de viver estará se erguendo na mente humana, assim como o sol da manhã. Nessa fase a situação mental de uma parte da humanidade ainda é bestial à semelhança do javali, a outra parte ainda é feroz, porém, já possui maiores laivos de inteligência e melhor expressão ética e estética, à semelhança do leopardo. Questão de grau de evolução. Nessa conjuntura ambas as partes continuarão belicosas. Entretanto, essa facção mais adiantada, naturalmente contando com o apoio de uma elite que já terá alcançado os bons padrões de civilização, tanto pela ação das escolas sociais quanto das escolas religiosas, sentir-se-á cansada desse tipo de luta em glória pela vida na ânsia de ter, manter, acumular valores essenciais, supérfluos e de luxo. Então começa a se inclinar por um viver moderado, sóbrio, humilde, fraterno, civilizado, nos padrões ensinados pelas boas religiões, as quais retransmitem as informações sobre o estilo de vivência nos céus. Então passarão a aspirar por uma vida simples e agradável, com a sensação de um leopardo que, estendendo os olhos ao céu, vê uma águia voletando prazenteiramente ao redor do sol. 24ª, a alma humana semi-civilizada e célere em condenar os outros, e, de como amar e perdoar. Tradução: na cidade nova pensativo para condenar, a ave de rapina ao céu vem se oferecer, após vitória a cativos perdoar, Cremone mantou e grandes malas terá sofrido. Interpretação: a alma humana, quando percebe que está quase regenerada, é célere para condenar os outros. É como uma ave de rapina que ainda não perdeu suas garras e se oferece ao céu sob asas de promotor. Mas o juiz responde-lhe pelos evangelhos: após tua vitória tu deves perdoar aos que ainda não conquistaram as virtudes do bom comportamento. Ou amai vossos amigos, e perdoai vossos inimigos. O corpo e a alma terão sofrido grandes malhas antes de se regenerar. Comentário: para chegar a esta interpretação, usei Cremona como figura de um violino Stradivarius, e o violino como figura do corpo humano. Cremona é célebre pela qualidade dos violinos lá produzidos. Usei Mantoue como figura metafórica de alma e espírito pelo fato de esta cidade estar edificada sobre 2 ilhas formadas pelo rio Mincio, e Mantoue representa Manto. A
alma é um manto para o espírito. Outros sim, violino afinado, o virtuoso, convencionalmente a figura usada em teosofia para o corpo, ou alma, ou espírito, conforme a ideia central no texto. Esotericamente, cidade é usada como metáfora de cabeça, cérebro, mente. Os profetas bíblicos usam-na constantemente com estes sentidos. Nostradamus também. Ilha é usada para figurar corpo, cérebro, pessoa, e até nação, por antiga convenção dos grandes mestres espiritualistas, orientais e ocidentais, em toda a literatura e retórica oral dirigidas à doutrinação popular, passaram a utilizar figuras simples de coisas, seres irracionais e racionais, cidades, acidentes geográficos, etc., por metáfora de ideias de coisas concretas. Na Bíblia isso é comum. Nos escritos egípcios, nos de Hermes Trismegisto, Zaratustra, Maomé, nas mitologias gregas, persas, célticas, etc. No Bhagavad Gita, toda a odisseia das guerras entre Arjuna, apoiado por Krishna, contra seus irmãos, parentes e amigos. O campo de batalha é a cabeça, e os figurantes são as virtudes e os defeitos humanos em luta constante entre o bem e o mal. São campos de forças energéticas geradas por pensamentos e atos, e tornam-se enraizados no cérebro e na mente, pelos quais dirigem o caráter e a personalidade da pessoa. Assim, tornam-se individualidades distintas, inteligentes, poderosas, de cuja manifestação distinguimos os efeitos e aparências de suas ações: o amor, o ódio, o altruísmo, o egoísmo, a ambição, a moderação, etc. Hoje, as fitas magnéticas que transmitem os sons inteligentes pelo rádio e sons e imagens pela televisão proporcionam-nos uma ideia clara desse fato. O Krishna do Bhagavad é o espírito humano, Arjuna é o corpo, onde o cérebro é o palco da luta entre os pensamentos e sentimentos gerados pela vontade e pelos desejos, emoções e paixões. Da mesma forma ocorre com a Bíblia. Em grande parte dos seus textos históricos os personagens, seres e coisas trazem sentidos ambíguos, esotéricos e exotéricos. Principalmente toda a história de Jesus. Em síntese, a partir do seu nascimento até a sua ressurreição, a história de sua vida representa a vida do homem, nos seus destinos e nas suas circunstâncias, retratando o ensino do fato primordial de que o destino irredutível do homem é de nascer, viver, morrer e ressuscitar para a vida imortal do espírito. Para se interpretar a Bíblia e mesmo os textos de Nostradamus não é necessário conhecer a Cabala, como supõe muita gente. Estes escritos são redigidos com figuras literárias comumente usadas pelos escritores, sendo que uma parte delas possui sentidos convencionais dos meios esoteristas. A linguagem usada nos meios acadêmicos, mormente da medicina, é mais complexa, portanto mais enigmática do que a bíblica e ocultista. 25ª. Jesus terá sido desonrado pelos homens e almas. A vinda prometida. Tradução: perdido, achado escondido de tão longo século. Será pastor semideus honrado, antes que a lua complete seu grande ciclo. Por outros ventos será desonrado. Interpretação: quando Jesus morreu na cruz foi dado por perdido pelos apóstolos e pelos discípulos e por fim pela humanidade. Entretanto, ao ressuscitar foi achado vivo. Para muitos, ele está oculto, fora deste mundo, o que não passa de fruto da imaginação, pois como ele afirmou, não sairia do âmbito da terra, quando asseverou: estarei convosco pelos séculos dos séculos. Ele foi e é nosso pastor, semideus, e sempre será assim venerado. Se foi desonrado em sua época, ainda continua sendo e o será até o juízo final, enquanto a mentalidade humana for preponderantemente materialista. Assim, por outros ventos será desonrado. Comentário: estou convicto de que Jesus Cristo sempre esteve presente na Terra, desde antes do princípio dela e estará até a consumação dos séculos. Esteve presente em corpo humano em sua missão evangélica. Segundo os registros bíblicos, manter-se presente através do seu poder espiritual. E assim é visto e sentido, mediante as promessas, nos tempos do juízo, os quais já estão em andamento. Será visto por almas e homens, em forma física, não em corpo humano, e todos, bons e maus, sem exceção, o verão nas ocasiões aprazadas. Portanto, ele não voltará. Ele virá gloriosamente com toda a hierarquia para consumar a regeneração da humanidade, da qual muitos sairão vitoriosos, e semi-vitoriosos, e poucos serão condenados à expulsão para outros orbes. O terceiro verso refere-se ao ciclo evolutivo do cérebro humano à Lua. Grande ciclo. 26ª. Conflitos entre mente espiritual, anímica e humana.
A grandeza dos acontecimentos. Tradução: o grande do raio tomba de hora diurna, mal e predito por portador postulado. O seguinte presságio tomba de hora noturna. Conflito. Reims, Londres, etrusco pestífero. Interpretação: a grandeza dos acontecimentos, tanto bons quanto maus, são claramente visíveis em todos os tempos, como um raio que tomba a luz do dia. Porém, o bem e o mal, tanto no ocorrido quanto no porvir, é um postulado do homem e por consequência de toda a coletividade. O seguinte presságio advém do seguinte fato pouco conhecido: há um constante conflito entre as mentes do espírito, alma e corpo, visto que o cérebro e a mente anímica estão contaminados por resíduos ou vírus mentais degradantes etrusco pestífero. Comentário: colocando-se o sentido de postulado dentro da explicação dada pelo dicionário, o sentido da quadra torna-se mais eloquente. Postulado: princípio ou fato, reconhecido mas não demonstrado, proposição que se admite sem demonstração, tempo de exercício e provações que antecede o noviciado das comunidades religiosas. Observe-se que nesta quadra as cidades especificam bem o espírito e a alma. Reims por ser a esse do papado. Londres por sua dinâmica em relação ao mundo. Etrusco pestífero retrata bem a natureza negativa do corpo por força das emoções apaixonadas. 27ª Tesouro escondido no cérebro e os reais valores da vida. Tradução: sob a cadeia guiando seu agitado, não longe de lá está escondido o tesouro, que por longos séculos ter estado acumulado, encontrado morrerá, o olho aberto de novo. Interpretação: sob os lóbulos do cérebro, que se parecem a uma cadeia de montanhas, o espírito vive interligado com a mente divina e por ela é apoiado. Não longe dele, na memória da alma está escondido o tesouro, o qual é o resultado das experiências vividas pelo espírito e acumuladas ali por longos séculos. Quando a pessoa encontra esse tesouro, isto é, quando compreende e utiliza os valores das experiências, readquire a visão dos reais valores da vida, então, a ignorância e seus efeitos morrerão. Encontrado morrerá. O lugar onde esse tesouro é encontrado, nota, o cérebro, morrerá, e então o espírito reviverá em seu mundo para onde levará esse tesouro de experiências, o olho aberto de novo, com os reais valores da vida imortal. Comentário: guia, líder. O cérebro é o líder inteligente do corpo. É o céu onde vive o espírito. Sua conformação é parecida a uma cadeia de montanhas. Escondido o tesouro, nele está escondido o espírito com toda a sua experiência e conhecimento, o tesouro acumulado por séculos de reencarnações intermitentes. 28ª. O espírito teme as ações apaixonadas do cérebro, poder e justiça da coletividade humana. Tradução: a torre de Babel temerá a galera bárbara. Um tempo, longo tempo após barca esférica, besta, gente, móveis, todos os dias farão grande perda. Taurus e Libra, que mortal golpe. Interpretação: o espírito vigilante temerá a ação bárbara do cérebro. Um tempo longo depois a mente humana estará enriquecida de virtudes, como um barco mitológico esférico. Por esses tempos, haverá bestialidade, gentileza, mudanças. Os dois, poder e justiça, farão grande perda a todos. Que golpe mortal. Comentário: tomei Taurus de Libra por poder e justiça. Torre de Babel, figura de fortaleza do espírito. Galera bárbara, pensamentos e atitudes grosseiros e cruéis. Barco esférico, barco proveniente da Hespéria. Conforme a mitologia grega, a Hespéria deveria se situar no ocidente e seria um jardim imenso cheio de riquezas onde, inclusive, encontrava-se a árvore de pomos de ouro, o que é uma alegoria do cérebro e do espírito com suas riquezas inteligentes. Taurus, metáfora de poder, o poder do touro, poder do corpo. Libra, símbolo de justiça. 29ª. O homem figuradamente é um ser de origem anfíbia. Quando morre é destruído por uma imensa população microscópica. Tradução: quando o peixe terrestre e aquático por forte vaga ao cascalho será posto, sua forma estranha, suave e horrível, por mar aos muros bem cedo os inimigos. Interpretação: o homem peixe terrestre e anfíbio, quando por força da morte for posto debaixo da terra, com sua figura serena e horrífica bem cedo é atacado por um mar de micro-organismos e vermes inimigos de seu ser. Comentário: cientificamente, sabe-se que o homem iniciou a sua evolução na água, portanto, é de natureza anfíbia. A alma vem do céu-mar, o corpo vem do barro, portanto, metaforicamente o homem é anfíbio.
Figuração do quarto verso. Os micro-organismos que vivem no mar de sangue estão postados em todo o sistema orgânico muros. 30ª. Ao encarnar o espírito estranho ambiente, e o corpo de criança para ele é um mundo desconhecido. Quando o corpo morre e ele volta ao seu mundo é recebido com festa. Logo depois ressente-se dos erros praticados nessa existência terrena. Tradução: a nave estranha pelo tormento marinho abordará junto de porto desconhecido. Não obstante sinais de ramo de palmeira, após morte pilha bom aviso tarde vindo. Interpretação: quando o espírito encarna, logo que tem consciência do mundo que o rodeia estranhou, pois seu cérebro recém-nascido nada conhece, e ele espírito está totalmente esquecido de todo o seu passado. Então, sente-se em um mundo completamente desconhecido. No seu mundo espiritual ele promete vencer as paixões que o assaltarão durante a vida humana e recebe lá muitas orientações e avisos, mas sempre falha, e a morte o leva a ressuscitar. Então, de volta a seu mundo ele percebe que também os avisos recebidos na Terra, só agora ele entende. Comentário: nave, figura de espírito, sinais de ramo de palmeira, cerimônia de boas-vindas. Quando o espírito volta a seu mundo,